Deus é o que é. Existe tanto em uma mesquita como em um templo. Existe tanto em um matadouro como em um lugar de culto. Existe tanto em um botequim como em uma mesquita. Está tão presente em um ladrão como em um religioso. Não é possível que esteja presente um ápice menos. Quem vai residir em um ladrão a não ser o divino? Está tão presente em Ramo como na Havana. Não está um ápice menos na Havana. Existe tanto dentro de um hinduísta como de um muçulmano. Mas o problema é que se chegássemos a acreditar que a mesma divindade existe em todos, nossa indústria de fabricação de deuses se ressentiria muito. Para evitar que aconteça isto, seguimos impondo a nossos deuses respectivos. Se um hinduísta olha uma flor, projetará sobre ela seu próprio Deus, verá seu Deus nela, enquanto que um muçulmano projetará e visualizará o dele. São capazes, inclusive, de brigar por isso, embora possivelmente vamos muito longe ao supor um conflito entre hinduístas e muçulmanos por tal coisa. Seus estabelecimentos estão a certa distância uns de outros, mas existem, inclusive, disputa entre as lojas de divindade que são parentes próximas. Por exemplo, Varanasi está bastante longe da Balance, mas no Varanasi os templos de Ramo e da Krishna estão próximos entre si. E ali existem problemas do mesmo calibre. Ouvi falar de um grande santo. Eu o chamo grande porque a gente estava acostumada a chamá-lo grande, e o chamo santo porque a gente estava acostumada a chamá-lo santo. Era devoto de Ramo. Uma vez o levaram a templo da Krishna. Quando viu o ídolo da Krishna com uma flauta na mão, se negou a prostrar-se ante a imagem. De pé ante a imagem, disse: só se tomasse o arco e a flecha poderia me prostrar ante ti, pois então seria meu senhor. Que estranho. Também impomos condições a Deus, como de que maneira ou em que postura deve apresentar-se. Estabelecemos o entorno, marcamos nossos requisitos, e só então estamos dispostos a venerá-lo. É muito estranho, somos nós os que determinamos as coisas sempre. O que identificamos até agora como Deus é um produto apoiado em nossas próprias especificações. Enquanto este Deus artificial se interpõe em nosso caminho, não seremos capazes de conhecer esse Deus que não foi determinado por nós. Não seremos capazes de conhecer que nos determina. Assim, precisamos nos liberar do Deus artificial se queremos conhecer Deus que é. Mas isso é duro, inclusive a pessoa de coração mais benévolo lhe resulta difícil. Até o homem é o que temos por pormenorizado lhe resulta duro livrar-se deste Deus artificial, tanto como o homem estúpido. Podemos perdoar ao homem estúpido, mas é difícil perdoar ao homem pormenorizado. Recentemente chegou à Índia Khan Abdul Ghaffar Khan. Prega por todo o país a unidade dos hinduístas e os muçulmanos, mas ele pessoalmente, é um muçulmano convencido. Não lhe importa rezar na mesquita como bom muçulmano, e depois prega por toda a parte a unidade dos hinduístas e os muçulmanos. Gandhi era um hinduísta convencido, e também ele estava acostumado a pregar a unidade dos hinduístas e os muçulmanos. A tal guru, tal discípulo, o guru era um hinduísta convencido, o discípulo é um muçulmano convencido. E como pode chegar a tal unidade enquanto existam no mundo hinduístas convencidos e muçulmanos convencidos? Devem relaxar-se um pouco, só então será possível a unidade. Estes ciumentos hinduístas e muçulmanos estão na raiz de todos os problemas entre as duas religiões, embora em realidade não são visíveis as raízes destes problemas. Os que pregam a unidade dos hinduístas e os muçulmanos não têm a menor ideia de como conseguir essa unidade. Enquanto Deus signifique coisas diferentes para as diferentes pessoas, enquanto existam lugares de culto diferentes para as diferentes pessoas, enquanto sejam diferentes as orações e as escrituras, enquanto o Corão seja um pai para uns e o Gita seja uma mãe para outros, nunca chegarão a seu fim os duros enfrentamentos entre as religiões. Agarramo-nos ao Corão e à Gita. Dizemos, leiam o Corão e ensinar as pessoas a deixar a inimizade e a unir-se.
Leiam o Gita e ensinem as pessoas a deixar a inimizade e a unir-se. Mas não nos damos conta de que as palavras mesmas do Corão e do Gita são a primeira causa de todos os problemas. Se alguém lhe cortar a cauda a uma vaca, desencadeiam-se distúrbios entre os hinduístas e os muçulmanos, e dizemos que as lutas as provocaram os bagunceiros. E o mais gracioso é que nenhum bagunceiro pregou nunca que a vaca é nossa mãe sagrada. Em realidade, isto ensinam nossos Mahatmas, nossos religiosos, que acusam os bagunceiros de provocar os distúrbios. Porque, quando alguém lhe corta a cauda da vaca, então, para as intenções dos Mahatmas, não é a cauda da vaca, a não ser a cauda da Santa Mãe. Quando fazem ver isto às pessoas, começam os distúrbios, nos que participam os bagunceiros, aos que logo se acusa de havê-los provocado. Assim, aquelas pessoas às que chamamos Mahatmas estão, em realidade, na raiz do problema. Se se apartassem, os bagunceiros seriam inofensivos, não teriam força para lutar. Recebem sua força dos Mahatmas. Mas os Mahatmas se ocultam tão bem, que não nos damos conta nunca de que eles poderiam estar na raiz do problema. Qual é, em realidade, a raiz do problema? A causa radical de todo problema é seu Deus, o Deus que fabricam em suas casas. Tentem lhe salvar dos deuses que criam em suas casas respectivas. Não podem fabricar a Deus em suas casas. A existência de um Deus assim seria um puro engano. Não lhes peço que projetem a Deus. Ao fim e ao cabo, o que projetarão no nome de Deus? Um devoto da Krishna dirá que vá a Deus oculto depois de um arbusto e com uma flauta na mão, enquanto que um devoto de ramo verá a Deus com um arco e uma flecha na mão. Todos verão Deus de maneira diferente. Esta maneira de ver não é mais que uma projeção de nossos desejos e de nossos conceitos. Deus não é assim. Não podemos encontrá-lo projetando nossos desejos e nossos conceitos. Para encontrá-lo, teremos que desaparecer por completo. Teremos que desaparecer, junto com todos nossos conceitos e todas nossas projeções. Ambas as coisas não podem existir de uma vez. Enquanto vós existam como um ego, só então é possível conhecê-lo. Eu não posso franquear a porta do divino enquanto não exista meu eu, meu ego. E ouvido contar que um homem renunciou a tudo e chegou à porta do divino. Tinha renunciado à sua riqueza, à sua esposa, à sua casa, a seus filhos, à sociedade, a tudo, e, depois de ter renunciado a tudo, aproximou-se da porta do divino. Mas o porteiro deteve e lhe disse: ainda não pode entrar, primeiro, vê e deixo tudo atrás. Mas o deixei tudo. Aduziu um homem. É evidente que te trouxeste para ser, lhe explicou o porteiro. Não nos interessa o resto, só nos interessa seu eu. Não nos importa o resto, só nos interessa seu eu. Não nos importa o resto, só nos interessa seu eu. Não nos importa o que diz que deixaste atrás, o que nos interessa é seu eu. Vê-te, solto e volta. Não tenho dinheiro, nem esposa, nem filhos. Não possuo nada. Ainda tem a seu em sua bolsa, disse o porteiro. Vê-te, solto. Estas portas estão fechadas para os que trazem para o seu eu. As portas estiveram fechadas sempre para eles. Pero como soltar o eu? Nunca soltaremos o eu após de tentar deixá-lo. Como posso soltar o mesmo eu? Isto é impossível. Seria como se alguém tentasse levantar-se si mesmo tirando-se dos cordões dos sapatos. Como posso soltar o eu? Até depois de soltá-lo tudo, ainda ficarei eu. Como muito, alguém poderia dizer-se, soltei o ego, mas isso demonstraria que ainda leva em cima seu eu. Alguém se volta egocêntrico inclusive no que se refere a soltar seu ego. Então, o que deve fazer um? É uma situação bastante difícil. Eu lhes digo que esta situação não tem nada de difícil, porque não lhes peço que soltem nada. Em realidade, não lhes peço que façam nada. O eu, o ego, reforça-se com tudo que se faz. O único que lhes peço é que passem dentro e que procurem o eu. Se o encontrarem,
Não podem soltá-lo de maneira nenhuma. Se sempre existir ali, o que fica que possam soltar? E se não o encontram, então tampouco há maneira de soltá-lo. Como podem soltar algo que não existe? Assim, passem dentro e vejam se o eu está ali ou não. O único que lhes digo é que o que olhe dentro de si mesmo ria gargalhadas, porque não é capaz de encontrar a seu eu em nenhuma parte dentro de si mesmo. Portanto, o que fica? O que fica então é Deus. O que fica depois de desaparecer o eu, pode estar separado de vós. Quando deixa de existir o mesmo eu, quem vai estabelecer essa separação? Só o eu me separa de ti de mim. E aqui a parede desta casa. As paredes produzem a ilusão de que dividem em dois o espaço, embora o espaço nunca se parte pela metade, o espaço é indivisível. Por muito grossa que seja a parede que levantam, o espaço interior da casa e o espaço exterior não são dois espaços diferentes, são sozinho. Por muito alta que seja a parede que levantem, o espaço interior da casa e o exterior não se separam nunca. Mas o homem que vive dentro da casa tem a impressão de que dividiu em dois o espaço, um espaço no interior de sua casa e outro no exterior. Mas se derrubasse a parede, como diferenciaria o homem no espaço interior da casa do espaço exterior? Como o determinaria? Só ficaria espaço. Do mesmo modo, dividimos a consciência em fragmentos levantando as paredes do eu. Não se trata de que, quando se derrubar a parede do eu começarei a ver Deus em ti. Não, então não te verei ti, só verei Deus. Vos rogo que entendam com cuidado esta distinção tão sutil. Seria errôneo dizer que eu começarei a ver Deus em ti, eu não te verei mais a ti, só verei o divino. Não se trata de que eu verei o divino. Quando alguém diz que Deus existe em todos e cada um dos átomos, equivoca-se totalmente, porque está vendo ao mesmo tempo o átomo e a Deus. Não é possível ver os dois de uma vez. A verdade da questão é que todos e cada um dos átomos são Deus, e não é que Deus exista em todos e cada um dos átomos. Não é que haja algum Deus dentro de cada átomo, tudo o que é Deus. Deus é o nome que damos, por amor, ao que é. O que é verdadeiro, chamamo-lo Deus por amor. Mas o nome que lhe atribuamos não tem importância. Não lhes peço, portanto, que comecem a ver Deus em todas as pessoas. O que lhes digo é que comecem a olhar dentro. Assim que olhem dentro, desaparecerão. E, ao desaparecer, o que verão será Deus. Outro amigo perguntou, se a meditação conduzir ao Samadhi e o Samadhi conduz a Deus, que necessidade há então de ir aos templos? Não deveríamos suprimi-los. É inútil ir aos templos, mas é igualmente inútil suprimi-los. Por que nos incomodar em suprimir algo no que Deus não existe, em qualquer caso? Deixem os templos onde estão. Para que suprimi-los? Mas este problema surge cada certo tempo. Por exemplo, Mahoma disse que a Deus não lhe encontra nos ídolos, e os muçulmanos acreditaram que queria dizer que havia que destruir os ídolos. E então começou a acontecer no mundo uma coisa muito curiosa, já havia gente com a loucura de construir os ídolos. Agora, os construtores de ídolos se ocupam celosamente de construir ídolos, enquanto que os destruidores de ídolos se ocupam dia e noite de encontrar modos de destruir os ídolos. Alguém devia lhes perguntar quando disse Mahoma que se encontraria Deus destruindo os ídolos. É possível que Deus não esteja presente em um ídolo, mas quem há dito que Deus esteja presente no fato de destruir os ídolos? E se Deus está presente no fato de destruir os ídolos, que dificuldade há em que Deus esteja presente no ídolo? Deus também pode estar presente no ídolo. E se não está presente no ídolo, como pode estar presente em sua destruição? Não digo que devamos suprimir os templos. O que digo é que devemos nos dar conta da verdade de que Deus está em todas partes. Quando nos demos conta desta verdade, tudo se converte em seu templo. Portanto, é difícil distinguir o templo do que não é templo. Em tal caso, qualquer lugar onde estejamos será seu templo, algo que olhemos será seu templo,
Qualquer lugar onde repousemos será seu templo. Já não haverá mais lugares sagrados de peregrinações, todo mundo será um lugar sagrado. Então não terá sentido criar ídolos concretos, porque tudo que exista será imagem dela. Não pretendo que lhes dediquem a suprimir os templos nem que dissuadam as pessoas de que vá a eles. Eu não hei dito nunca que Deus não esteja presente no templo. Quão único digo é que o que só vai a Deus no templo e não o vê em nenhuma outra parte não tem o menor conhecimento de Deus. Que chegou a conhecer a divindade sentirá a presença de Deus em todas partes, tanto no templo como em lugar alheio ao templo. Como distinguirá, pois, o que é um templo do que não é um templo? Identificamos o templo como um lugar onde está a presença de Deus, mas se a gente sentir sua presença em todas partes, então todo lugar é seu templo. Já não será necessário construir templos concretos, nem tampouco suprimir os templos. Observei que a gente está acostumada a cometer com muita frequência o engano de compreender algo completamente oposto ao que hei dito, em lugar de entender minhas palavras. Às pessoas lhe interessa mais o que terá que suprimir, o que terá que destruir, o que terá que eliminar, não tentam compreender o que é. Estes enganos se produzem continuamente. Um dos enganos fundamentais que comete a pessoa é ouvir algo completamente diferente do que lhe diz. Agora, alguns de vós poderia tomar por um inimigo dos templos, mas lhes custaria trabalho encontrar uma pessoa que aprecie os templos mais que eu. Por que lhes digo isto? Pela singela razão de que eu gostaria que toda a terra se visse como um templo. O que me interessa é que todos se convertam em um templo. Mas alguns, depois de me escutar, podem entender que as coisas estariam melhor se suprimíssemos os templos. Não serviria de nada a livrar-se destes templos. As coisas só funcionam bem quando toda a vida se converte em um templo. Ambos os grupos estão equivocados, os que veem Deus nos templos e os que destroem os templos. Que só vá a Deus no templo comete um engano. Este é seu engano, a quem vê fora do templo. Evidentemente, seu engano é que não vá a Deus mais que no templo. Seu templo é muito insignificante, o definitivo é muito vasto, não pode confinar a Deus em seus templos minúsculos e insignificantes. O engano da outra pessoa é este: quer suprimir os templos, destruí-los. Acredita que só então poderá ver Deus. Seus templos são muito pequenos para que sirvam de moradas de Deus ou para impedir a ninguém ver Deus. Recordem, seus templos são tão ridiculamente pequenos que não podem converter-se na morada de Deus, nem tampouco podem ser um cárcere onde esteja encerrado Deus, que supostamente ficaria livre ao destruí-los. Devem compreender exatamente o que lhes digo. O que lhes digo é isto: só quando entramos na meditação entramos verdadeiramente em um templo. A meditação é o único templo que não tem paredes. A meditação é o único templo em que, assim que se entra nele, entra-se verdadeiramente em um templo. E o que começa a viver em meditação começa a viver no templo 24 horas ao dia. Do que serve a uma pessoa visitar o templo se não viver em meditação? Que sentido tem que vá a um lugar que estamos acostumados a chamar templo? Não é fácil que, sentados em seu lugar de trabalho, encontrem de repente o caminho que conduz ao templo. Naturalmente, é fácil que levem o corpo ao templo. O corpo é tão pouca coisa a que podem levá-lo com vós aonde desejem. A mente não é tão singela. Um lojista que conta dinheiro em sua loja pode levantar-se de repente, se assim o desejar, e levar seu corpo ao templo. Pelo mero feito de que seu corpo está no templo, o homem pode acreditar neciamente que ele está no templo. Mas se aparecer um pouco a sua própria mente, descobriria com assombro que ainda estava sentado em sua loja contando dinheiro. Ouvi contar o seguinte: a um homem o fazia sofrer muito sua mulher. A todos os homens passa, mas a este sua mulher o fazia sofrer muito. Ele era homem religioso, mas a mulher não tinha nada de religiosa. Normalmente acontece o contrário: a mulher é religiosa e o marido não o é, mas tudo pode acontecer.
Eu entendo que só um dos dois pode voltar-se religioso. O marido e a mulher não se podem voltar religiosos juntos, um sempre será oposto ao outro. Neste caso, o marido se tornou primeiro religioso, e a mulher não se preocupou disso, mas o marido tentava cada dia voltá-la religiosa. As pessoas religiosas têm uma debilidade essencial, querem voltar para outros como elas. Isto é muito perigoso, é uma conduta violenta. Não está bem tentar voltar para outros como somos nós. Basta expondo a outros nosso ponto de vista, mas encurralar alguém e obrigá-lo a acreditar o que acredita em nós é um ato de repressão, de tortura, é uma espécie de violência espiritual. Todos os gurus praticam atividades deste tipo. Estranha vez se encontra uma pessoa mais violenta que um guru. O guru tem ao discípulo agarrado pelo pescoço e tenta lhe impor as roupas que deve ficar, como deve levar o cabelo, o que deve comer, quando deve dormir, quando deve levantar. Lhe impõe isto, aquilo e o de mais à frente, coisas de todo tipo. À base de imposições como estas, os gurus virtualmente matam as pessoas. De modo que o marido estava muito desejoso de voltar religiosa à sua mulher. Em efeito, às pessoas lhe agrada muito voltar religiosos a outros. Voltar-se religioso a gente mesmo é uma mudança muito radical, mas as pessoas lhe satisfaz tremendamente acossar a outros para que se voltem religiosos, porque, fazê-la, é óbvio que eles mesmos são pessoas religiosas. Mas a mulher não fazia caso a seu marido. O marido, desesperado, foi a seu guru e lhe suplicou que fora à sua casa e que convencesse a sua esposa. O guru chegou um dia, muito cedo, por volta das 5 da manhã. O marido já estava na sala de culto. A mulher varria o pátio. O guru abordou ali mesmo e lhe disse: seu marido me diz que não é uma pessoa religiosa. Nunca adora a Deus, nunca reza, nunca entra no templo que construiu seu marido em sua casa. Olha seu marido, são as 5 da manhã e já está no templo. A mulher respondeu: não recordo ter visto meu marido ir nunca ao templo. O marido, que estava em seu templo, ouviu o que havia dito sua mulher e ficou vermelho da ira. As pessoas religiosas que se enfurecem com facilidade, e mais ainda as que estão em um templo. Não lhe podem imaginar quão fácil é avivar sua ira. Só o céu sabe se a gente vai aos templos para ocultar ali as chamas de sua ira ou por algum outro motivo. Quando uma pessoa se volta religiosa, converte em um inferno a vida do resto de sua família. O marido estava completamente indignado. Ia pela metade de suas orações quando ouviu o que havia dito sua mulher. Não dava crédito a seus ouvidos. O que havia dito ela era uma mentira absoluta. Ele no templo, e sua mulher dizendo ao guru que não sabia se tinha entrado ali alguma vez. Apressou-se a terminar suas orações para poder sair e desmentir tamanha mentira. O guru começou a brigar a mulher, o que diz: você marido vai ao templo com regularidade. O marido, que ouvia isto, ficou a recitar suas orações com voz ainda mais forte. O guru disse: olhe com quanto vigor reza. A mulher riu e respondeu: custa-me acreditar que te engane também essa recitação. É verdade que está repetindo o nome de Deus em voz alta, mas, por isso eu vejo, não está no templo, está na loja do sapateiro, regateando com ele. Aquilo foi muito. O marido não pôde conter-se mais. Interrompeu sua oração e saiu correndo do templo. Aqui vem todas essas mentiras. Gritou, não via que estava rezando no templo. Olhe dentro de ti com um pouco mais de atenção, disse a mulher. Acaso não estava regateando com o sapateiro? E não tiveste uma discussão com ele? O marido ficou confuso, pois o que dizia ela era verdade. Mas como soubeste? Perguntou-lhe. Ontem à noite, antes de te deitar, disse-me que o primeiro que faria esta manhã seria ir comprar-te um par de sapatos, que lhe fazem falta, respondeu a mulher. Disse-me também que te parecia que o sapateiro pedia muito pelos sapatos. Sei por experiência que quando o último a gente pensa antes de deitar-se de noite é o primeiro que pensa amanhã seguinte. Por isso,
Supus que devia estar na sapataria. Não posso dizer nada, pois tem razão, disse o marido. Eu estava, em efeito, na sapataria, e discutimos o preço dos sapatos. E quanto mais nos acalorávamos em nossa discussão, mais alto repetia o nome de Deus. Possivelmente estivesse repetindo exteriormente o nome de Deus, mas em meu interior estava discutindo com o sapateiro. Tem razão, é possível que eu não tenha estado nunca verdadeiramente no templo. Ou é tão fácil entrar em um templo, não é questão de entrar em um lugar qualquer e dizer que está em um templo. Seu corpo pode ter entrado no templo, mas e sua mente? Como podem confiar de onde estará sua mente? Como podem confiar de onde estará sua mente dentro de um momento? E sua mente tenha entrado no templo, por que lhes preocupar de se o corpo for o templo ou não? A mente que encontrou a entrada ao templo descobre de repente que está rodeado por toda parte pelo vasto templo. Agora é impossível sair do templo. Vão onde vão, ainda estarão em seu templo. Podem ir à lua. Recentemente tempo que Armstrong alunizou nela. Quer isso dizer que deixou o templo de Deus? Não podem sair do templo de Deus, de maneira nenhuma. Imaginam que fica algum lugar onde a gente possa estar fora de seu templo. Assim, os que acreditam que o templo que construíram é o único templo de Deus e que não fica nenhum templo de Deus fora dele, equivocam-se. E os que acreditam que é preciso destruir este templo porque Deus não está presente nele, equivocam-se igualmente. Por que jogar a culpa aos pobres templos? Se pudéssemos deixar atrás nossa ilusão de que Deus só existe nos templos, nossos templos poderiam ser muito formosos, muito cheios de amor, muito ditosos. Em realidade, a um povo que não tem templo parece que lhe falta algo. Pode dar muita alegria ter um templo. Mas um templo hinduísta nunca pode ser uma fonte de alegria, como tampouco pode ser fonte de alegria um templo muçulmano nem um templo cristão. Só o templo de Deus pode ser fonte de alegria. Mas a política hinduísta, a muçulmana e a cristã são tão profundas que não permitem nunca que um templo represente ao ser divino. Por isso parece tão feios os santuários hinduístas e as mesquitas muçulmanas. Uma pessoa que seja sincera não quer sequer lhes pôr a vista em cima. Converteram-se em focos de descarados, alício de todo tipo de maldades. E os que urdem estas maldades não sempre entendem o que fazem. Eu entendo que ninguém urde maldades entendendo do tudo o que faz. As maldades sempre se urdem sem consciência plena. E toda a terra está apanhada nesta trama. Se alguma vez desaparecerem os templos da superfície da terra, não será obra dos ateus, mas sim dos chamados teístas. Já estão desaparecendo os templos, quase desapareceram de tudo. Se queremos salvar os templos da terra, devemos ver primeiro o vasto templo que nos rodeia, a própria existência. Depois, salvarão-se automaticamente os templos menores. Sobreviverão como símbolos da presença divina. É como se eu lhes entregasse um lenço como presente. O presente pode valer uns poucos paisa, mas vós o conservem a boa cobrança em um cofre. Uma vez visitei um povo. A gente me acompanhou até a estação para me despedir e alguém me pôs ao pescoço uma grinalda de flores. Eu me tirei isso e a entreguei a uma menina que estava a meu lado. 6 anos mais tarde voltei a visitar aquele mesmo povo, e a mesma menina deveu falar comigo e me disse: conservei a grinalda que me entregou a última vez. Embora as flores se murcharam e a gente diz que já não fica aroma, estão tão frescas e fragrantes como o primeiro dia. Ao fim e ao cabo, deu-me isso você. Visitei sua casa e ela tirou uma preciosa caixa de madeira em que estava depositada cuidadosamente a grinalda. As flores se murcharam e estavam secas, tinham perdido sua fragrância. Qualquer que as visse podia lhe perguntar: por que guardaste esses desperdícios em uma caixa tão bonita? Que necessidade tinha? A caixa é valiosa, mas esses desperdícios não valem nada. A menina podia tirar a caixa, mas não os desperdícios. Ela via algo mais nos desperdícios, para ela era um símbolo.
Podiam ser desperdícios para o resto do mundo, mas não para ela. Se os templos, as mesquitas, as iglesias, pudessem manter-se como lembranças do desejo do homem de subir para Deus. E esta é a verdade. Olhem a alta agulha de uma igreja, o alto minarete de uma mesquita, a cúpula de um templo que sobe até o céu. Não são mais que símbolos do desejo do homem de elevar-se, símbolos de sua viagem em busca de Deus. São símbolos do fato de que o homem não se contente com uma casa, mas sim quer construir também um templo. O homem não se contente estando só na terra, mas sim quer ascender também para o céu. Viram alguma vez os abajures de cerâmica que ardem nos templos? Perguntaste-lhes alguma vez por que se acendem nos templos estes abajures que contêm ghee, manteiga desencardida? Advertistes alguma vez que estes abajures são as únicas coisas da terra cuja chama alguma vez se dirige para baixo, sempre se dirige para cima. Embora vistam abajur, chama segue subindo. Chama, que sempre sobe, é um símbolo das aspirações humanas. Vivemos na terra, mas também nós gostaríamos de fixar nossa residência no céu. Estamos atados à terra, mas também desejamos nos mover livremente pelo céu aberto. E advertistes alguma vez a rapidez com que uma chama se eleva e desaparece? E advertistes que quando uma chama se eleva e desaparece já não podemos encontrar nenhum rastro dela? Isto também é simbólico, simboliza o fato de que o que acende, desaparece. O abajur de cerâmica é de matéria sólida, enquanto que a chama é muito fluida, assim que se eleva, desaparece. Assim, a chama do abajur contém a mensagem. É um símbolo do fato de que o que se eleva por cima do vulgar desaparece. Quando uma pessoa decide queimar ghee em seu abajur, faz-o puramente por amor. Embora não tenha nada de mal utilizar querosene em um abajur, Deus não lhes impedirá isso. Parece-nos que só o que se tornou puro como o ghee pode subir. A chama de um abajur de querosene também subirá. O querosene não é inferior ao ghee, mas o ghee é um símbolo de nosso sentimento de que o que se desencardiu será capaz de subir mais alto. Os templos, as mesquitas e as iglesias também são uns símbolos semelhantes a este. Podem ser preciosos, umas ilustrações incríveis criadas pelo homem. Mas se tornaram feios porque entraram neles muitas coisas absurdas. Agora, o templo já não é um templo, converteu-se no templo dos hinduístas. E não só dos hinduístas, mas também dos Vaishnavas, dos devotos do deus Vishnu. E não só é o templo dos Vaishnavas, mas também o templo de fulano ou de Beltrano. Assim, com esta desintegração contínua, todos os templos se converteram em focos de política. Alimentam o sectarismo e o fanatismo que levam a todos ao desastre. Com o tempo, converteram-se em uns estabelecimentos oficiais que se dedicam constantemente a explorar e a conservar seus interesses criados. Não lhes peço que suprimam os templos. O que lhes peço é que lhes liberem de tudo o quão inútil passou a formar parte dos templos. Terá que destruir seus interesses criados. Terá que salvar aos templos de que se convertam em estabelecimentos oficiais. Terá que salvá-los do sectarismo e do fanatismo. Um templo é um lugar muito formoso se não deixar de ser um aviso do divino, de Deus, se não deixar de ser um símbolo dele, se refletir um fenômeno que sobe para o céu. Quão único quero dizer é que, enquanto os templos sigam sendo a mola principal da política, seguirão provocando desgraças. E agora, em efeito, os templos não são a não ser a mola principal da política. Quando se constrói um templo para os hinduístas, converte-se automaticamente em um foco de política, pois a política significa sectarismo. E a religião não tem absolutamente nada que ver com o sectarismo. A religião significa um sadhana, um compromisso pessoal com a espiritualidade, e a política significa sectarismo. Sede consciente sempre de que a religião se pode relacionar com o sadhana, mas não pode relacionar-se nunca com o sectarismo. A política se alimenta do sectarismo,
O sectarismo se alimenta do ódio e o ódio se alimenta de sangue, e todas estas maldades seguem adiante. O templo se tornou impuro como símbolo de Deus. Terá que eliminar essa impureza, portanto, o templo será um símbolo de grande beleza. Se um povo tiver um templo que não pertença nem aos hinduístas, nem aos muçulmanos, nem aos cristãos, o povo parecerá formoso. O templo se converterá em um adorno do povo. O templo se converterá em uma lembrança do infinito. Aos que entrem no templo não lhes parecerá que, por fazê-lo, aproximaram-se de Deus, nem que fora do templo estavam longe dele. A gente sentirá, simplesmente, que o templo é um lugar onde lhes resulta mais fácil entrar em si mesmos, que o templo só tem que ser um lugar onde a gente conhece a beleza, a paz e a solidão. Em tal caso, o templo será simplesmente um lugar adequado para praticar a meditação. E a meditação é o caminho que conduz ao divino. Não tudo encontram facilmente em suas casas a paz necessária para praticar a meditação, mas todos os habitantes de um povo, juntos, podem construir facilmente uma casa tão pacífica. Não todos podem permitir-se contratar um professor particular para seus filhos e oferecer a estes uma escola própria com jardim e pátio de jogos. Se cada pessoa se dedicasse a fazer isto, surgiria um problema: só uns poucos meninos teriam estudos. Por isso construímos uma escola no povo e proporcionamos todo o necessário para todos os meninos do povo. Do mesmo modo, cada povo deve ter um lugar para praticar o sadhana, para praticar a meditação. Isso é tudo o que significam o templo e a mesquita, nada mais. Na atualidade, já não são lugares para praticar o sadhana, converteram-se em centros para difundir agitações e maldades. Assim, não temos necessidade de suprimir os templos. Mas devemos procurar que o templo não siga sendo um centro de agitação. Também devemos procurar que o templo volte para mãos da religião e que não siga em mãos dos hinduístas nem dos muçulmanos. Se os meninos de um povo podem ir à mesquita com tanta liberdade como ao templo, se podem ir à igreja com tanta liberdade como ao templo da Shiva, em tal caso, isso denota que esse é um povo verdadeiramente religioso. Logo é que as gente desse povo são boas gente. Então é que os pais desse povo não são inimigos de seus filhos. Por conseguinte, adverte-se que os pais deste povo amam a seus filhos, e que estão sentando as bases para que seus filhos não lutem entre eles. Os pais deste povo dirão a seus filhos: a mesquita é sua casa, tanto como o templo. Vão ali onde encontrem a paz. Passem aqui, procurem Deus lá. Todas as casas são de Deus, mas o que importa é vê-lo. E, para isso, entrem em vós mesmos. Ou vão onde lhes pareça. O dia em que isto se faça realidade, criará-se no mundo o templo tal como deve ser. Ainda não fomos capazes de construí-lo. Eu não me conto entre os que querem suprimir os templos. Pelo contrário, digo que nossos templos já foram destruídos por quem mesmos afirmam ser seus vigilantes. Mas é difícil determinar quando seremos capazes de nos dar conta disso. E, além disso, a gente me entende mal, pensa que sou um dos destruidores de templos. O que ganharia eu destruindo um templo? Naturalmente, terá que eliminar tudo que chegou a rodear o templo e que não é próprio de um templo. Não tem nada de mal dedicar-se a este trabalho. Responderei a uma última pergunta, e depois daremos começo à nossa meditação. Um amigo perguntou depois do bate-papo da manhã: vaga algumas vezes o Atman, alma ou a consciência, depois de abandonar o corpo? Algumas almas, alguns seres, resulta-lhes difícil, em efeito, tomar um corpo novo imediatamente depois da morte. Isto tem uma causa, e possivelmente não lhes tenha ocorrido qual é esta causa. Podemos dividir a todas as almas em 3 categorias. Alguém é a inferior, a das pessoas com a consciência do tipo mais baixo, outra é o tipo mais alto de todos, a consciência é muito superior e mais pura, e a terceira é da gente intermédia, que tem algo de cada uma das 2 primeiras. Tomemos como exemplo Adaro,
Um tambor pequeno. É largo pelos extremos e estreito no centro. Se o investíssemos de tal modo que fora largo no centro e estreito nos extremos, compreenderíamos a situação dos seres imateriais. Nos extremos estreitos é muito poucos seres. Aos seres mais baixos resulta difícil tomar um corpo novo, tanto como aos seres superiores. Os intermédios não se atrasam absolutamente, alcançam um corpo novo assim que deixam o anterior. O motivo é que sempre há um ventre disponível para almas medíocres, para as medianas. Enquanto morre uma pessoa alma, o ser, vai a centenares de pessoas, a centenares de casais, que copulam. E quando se sente atraída por um casal, entra no ventre. Mas muitas almas superiores não podem entrar em ventres correntes, necessitam ventres extraordinários. A alma superior necessita a união de um casal com um nível excepcional elevado de consciência, para que esteja disponível um nível mais elevado de possibilidades para o nascimento. Assim, uma alma elevada tem que esperar o ventre adequado. Do mesmo modo, os seres inferiores também têm que esperar, porque tampouco podem encontrar facilmente um casal, não lhes resulta fácil encontrar um ventre de tipo inferior. Desta forma, os tipos mais elevados e os inferiores não nascem com facilidade, enquanto que os medíocres não têm dificuldades. Sempre há ventres disponíveis para recebê-los. A alma medíocre se sente atraída imediatamente por um deles. Esta manhã lhes falei do bardo. Quando se pratica este método, disse ao moribundo, verá centenares de casais que copulam. Não tenha pressa. Pense-lhe isso um pouco, espera um pouco, passa-lhe algum tempo antes de entrar em um ventre. Não entre imediatamente no primeiro ventre que te atraia. É como se uma pessoa fora ao bairro comercial e comprasse o primeiro que lhe chamasse a atenção em uma cristaleira. A primeira loja que viu atrai, entre imediatamente na loja. Mas o comprador inteligente visita várias lojas, comprova uma e outra vez os artigos, informa-se, compara os preços e, depois, decide. Portanto, no método bardo se adverte ao moribundo, cuidado. Não te precipite, não tenha pressa, segue procurando, pense-lhe isso tem tudo em conta. Lhe diz isto porque sempre há centenares de pessoas copulando. A pessoa vê claramente as centenares de casais fazendo amor, e entre elas só se sente atraído pelo casal que é capaz de lhe oferecer um ventre adequado. Tanto as almas superiores como as inferiores devem esperar até que encontram um ventre adequado. As almas inferiores não encontram facilmente um ventre de caráter tão baixo que, através dele, possam alcançar suas possibilidades. As almas superiores tampouco encontram facilmente um ventre de caráter superior. As almas inferiores que estão faltas de corpos são os que chamamos maus espíritos, e as almas superiores que esperam nascer são os que chamamos devatas, deuses. Os seres superiores que esperam ao ventre adequado são deuses. Os fantasmas e os maus espíritos são as almas mais baixas, que estão faltas de corpos por sua qualidade inferior. Para o ser corrente sempre há disponível um ventre. Assim que se produz a morte, a alma entra instantaneamente em um ventre. O mesmo amigo perguntou também, esses seres que esperam nascer podem entrar no corpo de alguém e incomodar a essa pessoa? Isto também é possível, porque as almas inferiores, as que não encontraram ainda um corpo, estão muito atormentadas, enquanto que as almas superiores são felizes sem corpos. Devem ter presente esta diferença. As almas superiores sempre consideram o corpo como uma espécie de atadura de um tipo ou outro, querem manter-se tão ligeiros que preferem, inclusive, não carregar com o peso de um corpo. E, em último extremo, querem livrar do corpo, pois lhes parece que o corpo não é mais que uma prisão. Chegam a sentir que o corpo lhes obriga a fazer certas coisas que não merecem a pena, por isso, suas almas não estão muito apegadas ao corpo. As almas inferiores não são capazes de viver nenhum momento sem o corpo, seus interesses e sua felicidade estão atados ao corpo. Alguns prazeres se podem alcançar sem estar em um corpo. Por exemplo,
Tomemos o caso da alma de um pensador. Pois bem, a gente pode desfrutar do prazer de pensar sem estar em um corpo, porque o pensamento não tem nada que ver com o corpo. Assim, se a alma de um pensador começa a vagar e não alcança um corpo, nunca dá amostras de nenhuma pressa por estar de novo no corpo, porque pode desfrutar do prazer de pensar inclusive no estado em que se encontra. Mas suponhamos, por exemplo, que uma pessoa desfruta com paixão da comida. Não é possível apreciar esse pastar sem estar em um corpo, de modo que em tal caso a alma se volta tremendamente inquieta pelo desejo de entrar de algum modo em um corpo. E se não conseguir encontrar um ventre adequado, então pode entrar em um corpo que tem uma alma débil. A alma débil é aquela que não é proprietária de seu corpo. E isto acontece quando a alma débil se encontra em um estado de medo. Recordem que o medo tem um significado muito profundo. O medo é aquilo que lhes fez descontrair. Quando têm medo, contraem-lhes; quando são felizes, dilatam-lhes. Quando uma pessoa se encontra em estado de medo, sua alma se contrai, e em consequência fica livre em seu corpo um grande espaço vazio para que entre outra alma e o ocupe. Não só uma alma, mas também muitas podem entrar de uma vez nesse espaço e ocupá-lo. Portanto, quando uma pessoa se encontra em um estado de medo, pode entrar uma alma em seu corpo. E o único motivo pelo que uma alma quereria fazer tal coisa é porque todos seus desejos estão ligados ao corpo. Tenta saciar seus desejos entrando no corpo de alguém. Isto é perfeitamente possível. Existem provas tangíveis que o demonstram. Tudo isto se apoia completamente na realidade. O que isto quer dizer é que uma pessoa temerosa sempre corre perigo, está sempre contraída. Vive, por assim dizê-lo, em uma só habitação da casa, enquanto o resto das habitações ficam disponíveis e podem ser ocupadas por outros inquilinos. De vez em quando, as almas superiores entram em um corpo humano, mas por motivos muito diferentes. Alguns atos de compaixão não se podem realizar sem estar em um corpo. Imaginemos, por exemplo, que uma casa se incendeie e que não aparece ninguém disposto a salvá-la. A multidão contempla o incêndio, impotente, ninguém se atreve a entrar na casa em chamas. De repente se adianta um homem, apaga o incêndio e consegue salvar alguém que estava apanhado dentro. Mais tarde, quando tudo terminou, aquele mesmo homem se pergunta como foi capaz de fazê-lo. Está seguro de ter obrado e atuado sob a influência de um poder desconhecido, sabe que não foi obra dela, que alguém mais o fez. Nesses casos é que o homem é incapaz de fazer provisão do valor necessário para uma boa causa. Uma alma superior pode entrar no corpo humano e cumprir a tarefa. Mas estas coisas acontecem poucas vezes. Como aos seres superiores resulta difícil encontrar ventres adequados, algumas vezes tem que esperar centenares de anos até seu nascimento seguinte. E, coisa surpreendente, estas almas aparecem sobre a Terra quase ao mesmo tempo. Por exemplo, o Buda e Mahavira nasceram ambos na Índia faz 2,500 anos. Ambos nasceram no Bihar, e na mesma época estavam presentes em outros 6 seres iluminados na mesma região do Bihar. Seus nomes não são conhecidos porque não iniciaram nenhum discípulo, porque não tiveram seguidores, é o único motivo, mas eram seres do mesmo calibre que o Buda e Mahavira. E realizaram um experimento muito atrevido, nenhum deles iniciou a nenhum seguidor. Uma destas pessoas foi para Buddha Katyayana, outro a Jitikeshikambal, e outro foi Sanjay Vilatiputra. Também viveu então Machali Gozal, e outros. 8 pessoas do mesmo gênio e da mesma potencialidade nasceram naquele período de tempo na região do Bihar. Com todo o mundo ao seu dispor, estas 8 almas esperaram muito tempo para nascer naquela pequena região do Bihar. E quando chegou a oportunidade, chegou para todos de uma vez. Está acostumado a acontecer, e também acontece com as almas malvadas, que se produz uma cadeia de nascimentos de almas boas. Ao mesmo tempo que o Buda e Mahavira nasceu Sócrates na Grécia, seguido há pouco tempo pelo Platão e Aristóteles.
Para a mesma época nasceram na China Confúcio, Lao Tse, Xuanzi e Menczi. Aproximadamente na mesma época nasceram em partes diferentes do mundo umas pessoas incríveis. Todo o mundo estava cheio de pessoas fascinantes. Parece que as almas dessas pessoas levavam algum tempo esperando, e que lhes surgiu por então uma oportunidade. Apareceram ventres disponíveis para elas. Quando acontece que há ventres disponíveis, aparecem muitos ventres disponíveis de uma vez. É como o florescimento das novelas. Quando chega a temporada, encontramos-nos que se aberta uma flor, depois vemos uma segunda flor, e logo uma terceira. As novelas estão esperando florescer. Chega a alvorada, e assim que se levanta o sol sobre o horizonte a flor se abre. As flores aconteceram toda a noite esperando, e quando saiu o sol, abriram-se. As almas inferiores acontece exatamente o mesmo. Quando se desenvolve na Terra um entorno adequado, nascem em cadeia. Por exemplo, em nossos tempos nasceram na mesma época pessoas como Hitler, Stalin e Mao. Estas pessoas tão horríveis deveram esperar milhares de anos para nascer, não lhes resultava muito fácil encontrar ventres. Stalin matou ele sozinho a uns 6 milhões de pessoas na União Soviética, e Hitler matou a uns 10 milhões de pessoas. Os sistemas para matar que inventou Hitler não tinham precedentes na história da humanidade. Organizou assassinatos em massa como não tinha feito ninguém até então. Tamerlane e Gengis Khan parecem uns principiantes a seu lado. Hitler inventou câmaras de gás para realizar-lhes assassinar em massa. Parecia-lhe muito chato e caro matar as pessoas uma a uma e desfazer-se depois de seus cadáveres. Por isso, inventou sistemas engenhosos para o assassinato em massa. Também existem outros meios para o assassinato em massa, como vimos, por exemplo, nos recentes distúrbios comunais do Ahmadabad e em outras partes, mas são métodos muito custosos. Além disso, matar as pessoas uma a uma é muito trabalhoso e leva muito tempo. Matar pessoas uma a uma não dá resultado. Mata-se uma aqui e nasce outra em outra parte. De modo que Hitler fazia colocar as 5.000 pessoas de uma vez em uma câmara de gás, e, com apenas apertar um botão, estas 5.000 pessoas se evaporavam. Não se derramava uma gota de sangue nem terei que cavar uma só tumba. Tudo era muito eficiente. Ninguém pode acusar o Hitler de derramar sangue. Se Deus segue repartindo justiça segundo os princípios antigos, encontraria Hitler completamente inocente. Não derramou nenhuma gota de sangue, não atravessou nenhum peito com sua espada, limitou-se a inventar um método engenhoso para matar, um método indescritível. Colocava as pessoas em uma câmara de gás, apertava um botão elétrico e a gente se evaporava. Não ficava nenhum vestígio de sua existência. Pela primeira vez na história, Hitler se desfazia da gente do mesmo modo que nós fazemos ferver água e evaporamos. Converteu em fumaça 10 milhões de pessoas. A uma alma como a do Hitler lhe resulta muito difícil encontrar um corpo novo em pouco tempo. E é bom que lhe resulte tão difícil, do contrário, a Terra teria um grande problema. Hitler terá que esperar muito tempo, pois é extremamente difícil que se produza de novo uma concepção de qualidade tão baixa. O que significa nascer por uma concepção inferior? Significa que várias gerações de antepassados dos pais têm uma larga cadeia acumulada de más obras. Em uma só vida não é possível acumular tanto mal para explicar a concepção de uma pessoa como Hitler. Quanto mal, quantos assassinatos pode cometer um homem em uma vida para produzir um filho como Hitler? Para que um filho como Hitler escolha a seus pais, faz falta uma larga cadeia de más obras, de obras realizadas pelos pais durante centenares, milhares, milhões de anos. Isso significa que só se uma pessoa trabalhasse em um matadouro continuamente durante milhares de anos poderiam seus genes, sua raça, voltar-se capazes de atrair a uma alma como a do Hitler. O mesmo se cumpre com as almas boas. As almas médias, correntes, não lhes resulta difícil nascer,
Em todas partes há ventres dispostos a receber a tais almas. Por outra parte, suas exigências são muito correntes. Têm os mesmos desejos: comer, beber, ganhar dinheiro, desfrutar do sexo, aspirar à honra e à posição social, desejos correntes. Todo mundo anseia estas coisas, por isso, a alma não tem problemas para encontrar um ventre. Todos os pais podem brindar a qualquer alma a oportunidade de conseguir todas estas coisas correntes. Mas se uma alma quer viver em um corpo humano uma vida tão pura que lhe produza reparo incluso pisar a terra com seus pés, se quer viver cheio de um amor tão total que não queira que ninguém se incomode por seu amor nem que seu amor se converta em uma carga para ninguém, então teremos que esperar muito tempo até que nasça tal alma. Agora vamos preparar-nos para a meditação vespertina. Antes vou deixar claras algumas costuras. Observei que eles sentam muito perto de outros, e isso não lhes permite lhes sentar sem lhe preocupar da possibilidade de cair sobre outra pessoa. Esta situação não lhes permite aprofundar. Assim, o primeiro que tem que fazer é lhes separar uns de outros. Os que queiram lhes deitar podem fazê-lo. Inclusive mais adiante, durante a meditação, se sentirem que seu corpo vai cair ao chão, não o sujeitem. Soltem completamente, deixem cair o corpo. Agora, apaguem as luzes. O primeiro, fechem os olhos. Relaxem o corpo. Relaxem o corpo completamente, como se não ficasse corpo. Sintam que toda a energia de seu corpo está acontecendo dentro. Sintam que vozes estão acontecendo dentro do corpo. Tem que retirar dentro toda a sua energia. Durante 3 minutos lhes farei sugestões de que seu corpo se está relaxando, e vós tem que senti-lo. Tem que sentir seu corpo e relaxá-lo. Sentirão pouco a pouco que pedistes sua sujeição do corpo. Se o corpo começar a cair, então deixem cair, não o sujeitem. Se cair para diante, deixem cair. Se cair para trás, deixem cair. Por sua parte, não mantenham sujeito o corpo não. Soltem a sujeição a que tem o corpo submetido. Esta é a primeira etapa. Agora lhes farei sugestões durante 3 minutos. Do mesmo modo, farei-lhes depois sugestões para sua respiração e, depois, para seus pensamentos. Ao final, passaremos 10 minutos perdidos no silêncio. Seu corpo se está relaxando. Sintam, seu corpo se está relaxando. Seu corpo se está relaxando. Seu corpo se está relaxando. Solte, como se o corpo já não existisse. Renunciem à sua sujeição. Seu corpo se está relaxando. Deixe todo o controle sobre o corpo, como se seu corpo estivesse morto. Passastes dentro, a energia foi absorvida dentro. Agora, o corpo fica atrás, como uma casca. O corpo se está relaxando. O corpo está completamente depravado. Solte. Sentirão que se foi, foi-se, foi-se. Deixem cair se ele quiser. O corpo está depravado, como se agora estivessem mortos, como se o corpo já não existisse, como se o corpo tivesse desaparecido. Relaxem também a respiração. Sua respiração se está relaxando. Sinta que sua respiração se está relaxando. Sua respiração se relaxou por completo. Soltem. Soltem o corpo, soltem também a respiração. Sua respiração se relaxou. Também seus pensamentos se estão ficando em silêncio. Os pensamentos se estão ficando em silêncio. Sintam que seus pensamentos ficam totalmente em silêncio. Sintam dentro, os pensamentos se estão acalmando. O corpo está depravado, a respiração está relaxada. Os pensamentos estão em silêncio. Tudo está em silêncio dentro de vós. Estamos nos afundando neste silêncio. Estamos nos afundando. Estamos caindo cada vez mais fundo, como o que cai em um poço, cada vez mais fundo. Do mesmo modo caímos cada vez mais fundo no vazio, no shúnya. Soltem, soltem sua sujeição completamente. Sigam-lhes inundando no vazio, sigam-lhes inundando. Dentro só ficará a consciência, que arde como uma chama, observando como uma simples testemunha.
lhes limite a lhes manter como testemunhas. Sigam observando dentro. Fora, tudo está morto, o corpo ficou totalmente inerte. A respiração é mais lenta, os pensamentos são mais lentos. Em nosso interior, estamos caindo no silêncio. Sigam